Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, no Novo Testamento. Atos, capítulo 2. Atos é um livro que fala sobre missão. Atos capítulo 2, Novo Testamento. Amém? Acharam aí? Amém. Palavra aberta é muito importante, né? Igreja, convido você a mais uma vez nós orarmos juntos. Querido e amado Deus, entregamos este momento mais uma vez em tuas mãos. Tua palavra está aberta, vamos meditar um pouco e, ó Deus, pedimos que o Senhor guie este momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 42, Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A Bíblia aqui está falando dos novos convertidos da igreja de Atos. Eu não sei quando você entregou a vida para Jesus, mas o cenário aqui é um cenário muito importante, porque aqui está falando dos novos convertidos da igreja primitiva. As pessoas entregaram a vida a Jesus, e naquela época havia ali os judeus e havia ali os que não eram deste povo que era considerado ali o povo de Deus, que eram chamados gentios. Mas a mensagem de Deus não era só para os judeus, era para os gentios também. E a Bíblia demonstra aqui para nós como viviam essas pessoas que aceitavam a Jesus. Como que você e eu vivemos após a nossa conversão? Como que eu e você fazemos no dia a dia após a nossa conversão? Da hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir. Como que é a vida de um cristão? Vocês acham que a vida de um cristão é diferente depois que ele se converte e aceita e é batizado, ou não? Para algumas pessoas, e elas muitas vezes não estão erradas, julgam os cristãos como fanáticos, pessoas alienadas que estão presas a uma doutrina religiosa e não vivem a vida como deveriam viver. Para algumas outras pessoas, os cristãos é um povo bom, mas longe de mim. Acho eles legal, mas eles lá, eu aqui. Para algumas outras pessoas, os cristãos é indiferentes, tanto faz como tanto fez. Para algumas outras pessoas, o cristão são pessoas caridosas, pessoas que fazem o bem para os outros, e é um tipo de religião que existe no mundo, e apenas isso. Mas o fato é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, temos a certeza de algo, que a forma como as pessoas nos enxergam é de que nós devemos fazer algo que não as prejudique e que seja sempre de boa conduta e que seja de amor ao próximo. Quando isso não acontece, aí existem alguns pensamentos a respeito dos cristãos.
Mahatma Gandhi, um líder que foi da Índia, que poderia ter sido cristão, ele disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Ele achou a Bíblia algo extraordinário, os ensinos de Jesus algo lindo, tanto que Mahatma Gandhi ele disse assim que as bem-aventuranças era algo que mexeu com a vida dele. Você lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de coração, porque dos tais é o reino dos céus. E Mahatma Gandhi ele teve acesso a isso. E Mahatma Gandhi conheceu alguns missionários na Índia, que por causa do mau testemunho, levou Mahatma Gandhi a não aceitar o cristianismo para a vida dele. E a Índia não é cristã, porque Mahatma Gandhi foi um grande líder indiano, e ele procurou uma outra religião. E hoje a religião que prevalece na Índia é o hinduísmo. Eu e você estamos num cenário onde é inevitável a cobrança. As pessoas querem que eu e você sejamos pessoas melhores. As pessoas querem que eu e você levemos esperança. As pessoas querem que eu e você trate bem, fale com respeito, tenha educação. As pessoas lá fora esperam que a gente não fofoque, que a gente não trate mal as pessoas na fila. As pessoas esperam de um cristão nada mais, nada menos do que o melhor. Agora, se eu for aqui para a família e parentes, aí o negócio vai ficar mais difícil ainda. Porque o seu pai que não é cristão, a sua mãe talvez que não seja, ou o seu filho que não seja, ele vai te cobrar o dobro do que a sociedade. Se ele estiver vendo um filme violento, ele espera que você não veja. Se ele estiver assistindo um jogo de futebol e falar um palavrão, daqueles bem feios, ele espera que você não fale. Se ele brigar com você, ele vai esperar que você fique quieto e ouça calado. Se ele ver você passando por algumas dificuldades e necessidades, pode ser que você ouça de que o seu Deus não é tão forte assim. Então, quando você e eu aceitamos a Jesus, é inevitável, tanto a sociedade como os parentes que ainda não tiveram um compromisso ou uma aceitação ainda de Jesus, te cobrem muito mais forte do que você talvez imagine. Quando a gente lê aqui os novos convertidos da igreja de Atos, nós percebemos uma coisa. O primeiro verso, que é o verso 42, diz que essas pessoas estavam comprometidas com a palavra de Deus. Aqui a expressão usada é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Seguidores de Jesus. O que um seguidor de Jesus faz? Segue, copia e faz aquilo que o mestre manda. Quem era o mestre? Jesus. As pessoas que aceitavam Jesus, como é que é seu nome? Susan. As pessoas que aceitavam Jesus, elas copiavam o mestre. E aqui o texto diz que eles perseveravam naquilo que era ensinado, na doutrina dos apóstolos de Jesus. E por que eles perseveravam? Qual é a origem da palavra perseverar? A origem da palavra perseverar é continuar, não desistir, aconteça o que acontecer, estar focado naquilo que foi ensinado. Mais ou menos isso. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que seria a comunhão? O partir do pão, as orações. Pessoas que viviam bem com os outros. Como é que é o nome do irmão? João. Os novos convertidos, eles gostavam de cumprimentar.
Tudo bem? Feliz sábado. Seja bem-vindo à igreja, viu, meu João? Prazer em revê-lo, viu? Quero um dia que o senhor vai almoçar lá em casa, viu? Precisa conversar um pouquinho, saber como é que tá as dificuldades da vida aí. Entendeu, Suzy? Tudo bem? Feliz sábado, viu? E você, como é que você chama? Alice? Feliz sábado, Alice. Eles tinham relacionamento, eles olhavam nos olhos. Como é que é o nome do irmão? José Roberto. José Roberto, tudo bem? E não é um aperto de mão assim qualquer, não. Tudo bem? Comunhão. Quem que estava olhando esse tipo de comunhão deles? Quem que estava olhando? As pessoas que ainda não eram convertidas estavam observando. Olham nos olhos, comem juntos, participam juntos, tudo eles têm em comum, são focados na palavra de Deus. Chamou a atenção das pessoas que estavam ao redor. Quando você vai para o verso posterior, o verso 43, diz que em cada alma havia temor, e alguns prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia milagres que aconteciam no meio deles, e as pessoas estavam vendo. Você vai para o verso 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Agora o versículo 45 diz que eles vendiam as propriedades para ajudar aqueles que tinham necessidade no meio cristão. Pastor, como que era isso? A igreja ainda não era institucionalizada. Ela era guiada, não que ela não seja hoje, mas ela estava no começo, guiada pelo Espírito. Algumas pessoas iam se convertendo e não tinham de morar. Algumas pessoas não tinham de comer. Os apóstolos se reuniram, os novos convertidos se reuniram. Ô Daniel, você tem um qualquer lá, né? Vamos doar uma parte para ajudar o seu Jonas lá, que ele tem nem onde morar. Vamos tentar alugar uma casa para ele. Vamos ver quantos aqui pode ajudar. E eles se reuniram, começavam a ajudar uns aos outros, vendiam até as suas terras, as suas propriedades para ajudar aqueles que iam sendo convertidos. Essa era a característica da igreja dos novos convertidos, lá da igreja primitiva. Então eles tinham tudo em comum, comiam juntos, ajudavam um ao outro. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a observar. O que esse povo tem? Porque até então a religião da época era uma religião fria, uma religião que não ajudava o próximo, quando ajudava era para ser aplaudida, que era a religião dos fariseus. Até então, você ia ao templo e você via as pessoas pedindo esmola, e você via as pessoas sofrendo, e elas não eram ajudadas, quanto mais com uma moeda, mas não mudava a vida delas, as vidas delas não eram transformadas, porque não era só de moeda que eles precisavam. E as pessoas começaram a olhar e observar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que, eu volto a repetir o que eu disse na introdução, que as pessoas não estão te observando? Estão. Desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, eu e você somos observados. E essa observação, ela pode resultar em salvação ou em perdição de pessoas por bom e mau testemunho. Porque algumas pessoas, elas perderam o desejo de estar com Deus, porque não enxergaram a característica da igreja primitiva em nós. O verso 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Eu quero falar aqui um pouquinho de relacionamento. Eu sei que a gente vive num mundo hoje que é difícil se relacionar. Nós queremos ficar mais em casa quando temos tempo, mais ali no nosso celular, nosso computador, ou assistindo uma televisão. A gente não quer ninguém na nossa casa, a gente não quer ninguém visitando, a gente perdeu isso aí. Veja, você pode ter seu tempo, mas você também tem que ofertar o seu tempo para o outro. Ou indo visitar, ou sendo visitado. Ou indo para algum lugar, sabe?
ainda que seja para tomar um picolé, a gente está perdendo o relacional. E como que nós estamos ficando? Nós não olhamos mais nos olhos? Estamos frios, gelados muitas vezes? Como que alguém vai vir para um cristianismo frio e gelado? E na medida que o tempo vai avançando, a tendência, segundo os estudiosos, é que nós vamos nos isolar mais, à medida que os nossos filhos estão mais presos na internet. Quanto tempo seu filho gasta com a internet? Eu sei que quando eles estão lá, dá para lavar a louça, dá para resolver os problemas do trabalho, mas também estamos ensinando algo para ele, de que ele talvez não é tão importante assim. Precisamos ter tempo e gerir o tempo dos nossos filhos na internet. Eu estou indo aqui para a parte final, e eu queria concluir falando sobre o verso 47. Diz que eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, dia a dia os que iam sendo salvos. O verso 47 está nos dizendo que as pessoas ficaram tão impactadas com a forma como esse povo agia, de que eles iam sendo acrescentados, ou seja, eles deixavam a religião deles para se tornar cristãos, ou deixavam o mundo para pertencer a Jesus Cristo. Na verdade, não eram as pessoas que estavam impactando, era Jesus Cristo que estava na vida dessas pessoas, impactando aqueles que estavam à volta deles. Porque eles eram bons de relacionamento, eram focados na palavra de Deus, e eram missionários, e ajudavam as pessoas que precisavam. Que povo era esse? E se eu fizesse a pergunta para você: onde está esse povo? Onde eu posso achar eles? Onde é que eles estão? E se alguém me falar assim: pastor, eu quero ir lá na sua igreja, porque o senhor está lendo isso para mim, e eu estou dando estudo para alguns meninos de um clube de futebol aí, famoso aqui de Minas. Estou dando estudo bíblico para alguns meninos aí, e às vezes eu leio alguns textos para eles. E se eles falarem: eu quero ir lá na tua igreja, porque se o senhor está lendo a igreja de Atos, a tua igreja deve ser assim, pastor, eu quero ir lá, porque lá não tem fofoca, lá não tem dificuldades, lá eles vão me ajudar, lá eles vão... Será que essa igreja existe? Essa igreja primitiva, ela também tinha defeitos. Aqui falou das qualidades. Eles eram pecadores, sim ou não? Eles tinham dificuldades, sim ou não? Tinham. Eles tinham que lutar para poder fazer as coisas certas? Lógico que tinha. Mas por que a Bíblia está enfatizando as ações deles e o que estava acontecendo, os resultados que estavam acontecendo em volta deles? Porque mesmo sendo pecadores, mesmo tendo dificuldades, mesmo vivendo num mundo que muitas vezes não é o ideal, a gente consegue ser modelo. Porque as pessoas sabem que nós temos falhas. Ninguém aqui é inocente em relação a isso. As pessoas, a sociedade sabe que temos falhas, mas a sociedade quer ver que mesmo diante das falhas, a gente consegue lutar, a gente vai procurar fazer o melhor. As pessoas vão reconhecer isso se fizermos. Então, qual que é a dificuldade, então, pastor, de hoje? É que a gente sabe o que é certo, e às vezes a gente não faz, não luta, e não impacta a vida de pessoas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus está chamando eu e você, esta manhã, para ser alguém diferente, para ser um missionário, para se relacionar com as pessoas, para ser alguém que está disposto a servir a Deus de verdade. Isso não é só quando estou aqui na igreja, mas é principalmente dentro da minha casa, lá no comércio, nos lugares onde eu sou desafiado, que muitas vezes sabe onde é? No meu trabalho. Você pode impactar as pessoas onde elas estão, se você se permitir, com os seus defeitos mesmo, ser usado pelo Espírito Santo. Quantos aqui
mas eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Quero fazer uma oração pela sua vida e pedir a Deus que você consiga a cada dia da sua vida crescer. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, pelos momentos que aqui passamos. Tua palavra foi aberta, refletimos sobre a igreja primitiva. E nós entendemos, ó Deus, que mesmo falhos, mesmo diante de tantas dificuldades, aquele povo preferiu lutar e fazer aquilo que o Senhor estava pedindo na tua palavra. Aqui está a igreja do Monte Alto, tem alguns amigos aqui hoje. E eu queria entregar todos eles em tuas santas mãos. Derrame o teu Espírito Santo sobre esta igreja. Temos planos para este ano, missionários. Queremos, Senhor, reformar a igreja. Tantos outros planos que temos, mas nada será concretizado sem o Senhor. Por isso, quero entregar todos em tuas mãos. Que neste momento todos possam ter um bom almoço. Cuide daqueles que estão passando por provações nessa área do emprego, que muitas vezes faltam os recursos. Gostaria de entregar estes em tuas mãos também. E ó Deus, cuide de nossas crianças. A Maria está chegando, outros que vão chegar, os nossos pequenos, entregamos também em tuas santas mãos. Pedimos a tua direção, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de despedida, permaneça em mim, e eu vou estar ali à porta cumprimentando vocês. Que Deus abençoe.